Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo. Amados, glória a Deus, eu vou deixar aqui uma palavra para a nossa meditação. Se você quiser me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e no versículo 3 em diante, a qual o título é A Cura de um Coxo. O versículo 3 em diante diz: E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, para que nós possamos entender melhor esse texto em que nós acabamos de ler, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e no versículo 1 em diante. A Bíblia diz que certo dia, Pedro e João, eles estavam subindo para o templo, glória a Deus, aleluias, na hora da oração, às 3 horas da tarde. E o que já me chama a atenção aqui, meus amados, é que isso mostra que Pedro e João, eles eram homens de oração, homens que gostavam, aleluias, de descer na presença do Senhor, homens que gostavam de falar com o Senhor Jesus através da oração. Então, o que eu já quero passar para você que está ouvindo esta palavra: se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da unção, cheio do poder de Deus, seja homens e mulheres de oração. Glória a Deus, aleluias. Pedro e João, eles estavam subindo para o templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Ou seja, Pedro e João, glória a Deus, eles costumavam ir ao templo, glória a Deus, para orar no dia certo e na hora certa. E o que eu consigo entender, meus amados? Glória a Deus, é que isso mostra que Pedro e João, eles tinham um compromisso com o Senhor, eles tinham um compromisso com a igreja. Então, o que eu quero passar para você é o seguinte: glória a Deus, tenha um compromisso com o Senhor, tenha um compromisso com a tua igreja. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas dando continuidade ao texto, então a Bíblia fala, meus amados, que certo dia Pedro e João, eles estavam subindo para o templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E a Bíblia fala que estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola às pessoas que entravam no templo. Glória a Deus, aleluias. E o que já me chama a atenção aqui, meus amados, é que esse homem aleijado de nascença, ele era colocado todos os dias à porta do templo. O que eu consigo entender aqui, meus amados, é que tinha alguém o ajudando, que o colocava ali à porta do templo. E é muito lindo, amados, quando a gente vê uma pessoa ajudando uma pessoa necessitada. Então, o que eu já quero passar para você, meu amado, glória a Deus, é que quando você vê uma pessoa necessitada, ajude o seu irmão, ajude o seu próximo. A Bíblia fala lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 27 em diante. Glória a Deus, a palavra do Senhor diz que quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhes darei algo, podendo ajudá-lo hoje. A Bíblia fala, meus amados, lá em Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, este comete pecado. Glória a Deus, aleluias. Então, meu amado, quando você vê uma pessoa, aleluias, precisando de uma ajuda, ajude o seu irmão, ajude o seu próximo. Mas dando aqui continuidade ao texto,
A Bíblia fala que esse homem ele era colocado todos os dias ali à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola às pessoas que entravam ali no templo. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui dentro deste texto é que esse homem ele era aleijado de nascença, ou seja, desde o dia em que ele nasceu, ele era uma pessoa que dependia das outras pessoas para ajudá-lo. Glória a Deus, desde o dia em que ele nasceu, meus amados, ele estava nesta luta, nesta dificuldade. A minha Bíblia não diz quantos anos ele tinha, então não sei te dizer há quanto tempo que ele estava nessa luta. Glória a Deus, aleluias. Eu também não sei a luta que você tem passado, a luta que você tem enfrentado, mas em nome de Jesus, Deus, ele vai mudar o quadro da tua história, o quadro da tua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados, esse homem ele era colocado todos os dias à porta do templo para pedir esmola às pessoas que entravam no templo. Era assim que esse homem ganhava um trocado para poder comprar ali o seu alimento de cada dia para o seu sustento. E o que eu consigo entender vendo esse homem pedindo uma ajuda, glória a Deus, pedindo esmola às pessoas que estavam entrando no templo? É que a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 42, diz: glória a Deus, dê a todo aquele que te pede e não volte as costas para aqueles que desejam te pedir algo emprestado. A Bíblia também fala lá em Provérbios, glória a Deus, que quem se compadece do pobre, ou seja, quem trata bem o pobre, empresta ao Senhor e o Senhor o recompensará. Glória a Deus, então, meu amado, dê a todo aquele que te pede. Glória a Deus, e não volte as costas para aquele que deseja te pedir algo emprestado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas voltando ao texto, a Bíblia então diz, meus amados, que certo dia, esse homem sentado ali à porta daquele templo, vendo que Pedro e João ia entrar no pátio do templo, ele pediu esmola para Pedro e João. E o que eu também consigo entender, vendo esse homem pedindo esmola, pedindo uma ajuda para Pedro e João? A Bíblia fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo, glória a Deus, aleluias, 1 em diante. A palavra do Senhor diz: tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se vocês fizerem assim, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem vistos, a fim de serem honrados pelos outros. Jesus disse: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você, aleluias, der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Desta forma, você presta sua ajuda, aleluias, em segredo. Então seu Pai que vê o que está sendo feito em segredo, o recompensará. Glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus amados, quando esse homem pediu, aleluias, esmola para Pedro e João, a Bíblia fala que eles olharam para aquele homem coxo. Glória a Deus, então Pedro disse para ele: olhe bem para nós. A Bíblia fala que aquele homem olhou com muita atenção, aleluias, para eles, esperando receber deles alguma coisa. Amados, quem conhece esse texto da Bíblia, sabe, aleluias, que Pedro e João não deu a esmola que aquele homem estava pedindo, mas nem por isso eles deixaram de ajudar aquele homem. Glória a Deus, aleluias. Pedro disse àquele homem: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te
e anda. Glória, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala que Pedro o segurou, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, pela mão direita e o ajudou a levantar-se. A Bíblia diz que os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto ele pôs-se em pé e começou a andar. Glória a Deus, aleluias. Pedro disse que não tinha ouro e nem prata, mas ele usou o dom que Deus havia dado a ele para estar abençoando a vida daquele homem. Então o que eu já quero passar para você é o seguinte: usa o dom, aleluias, que Deus te deu para estar abençoando a vida das pessoas. Glória a Deus, aleluias. Amado, a cura do mendigo coxo foi realizado, glória a Deus, aleluias, através, glória a Deus, aleluias, do poder de Cristo operando pelos apóstolos. Jesus, ele disse aos seus seguidores que aqueles que viriam a crer nele, Jesus disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia fala, meus amados, ali em Marcos capítulo 16 e no versículo 17 e no versículo 18, Jesus, ele disse, glória a Deus, aleluias, e estes sinais seguirão aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal nenhum. Glória a Deus, imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Amados, Jesus, ele não disse isso, não foi só para os discípulos que andavam com ele, não. Jesus, ele disse isso para todos os seus seguidores, inclusive eu e você. Glória a Deus, Jesus disse que aquele que viria a crer nele, no nome dele, aleluias, glória a Deus, aleluias, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus, aleluias, amado. Pedro e João, a igreja, glória a Deus, continuou o ministério de cura que Cristo exercia em obediência à sua vontade. O milagre aqui, meus amados, foi realizado mediante a fé e através do nome de Jesus Cristo, e o dom de cura operando através de Pedro. Pedro disse, aleluias, àquele homem que não tinha ouro e nem prata, mas que daria a ele algo muito mais precioso, algo muito mais valioso, que seria o poder de Deus agindo na vida dele. Amados, as igrejas que desfrutam prosperidade material devem meditar, aleluias, nessas palavras de Pedro. Glória a Deus, aleluias, porque Pedro, ele disse para aquele homem: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Muitas igrejas, aleluias, dos dias de hoje já não pode dizer que não tem ouro e nem prata, mas também não tem condições de dizer a um paralítico: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amado, Pedro e João, eles não tinham ouro e nem prata, mas eles tinham o poder de Deus na vida deles para abençoar a vida daquele homem. Glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados, voltando ao texto, o que eu também consigo entender aqui dentro desse texto é que o homem, vendo que Pedro e João iam entrar ali no pátio do templo, ele pediu uma ajuda, ele pediu esmola para Pedro e João. Glória a Deus, aleluias, como eu disse para os irmãos, Pedro e João não deu a esmola que aquele homem estava pedindo, mas deu a ele algo muito mais melhor. Glória a Deus, talvez, meu amado, você tenha pedido algo ao Senhor. Se você não recebeu ainda, meu amado, é porque o Senhor Deus, ele tem algo muito mais melhor para te entregar. É porque Deus, ele tem algo muito mais melhor para fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluias. O que eu também, amado, consigo entender aqui dentro deste texto também, glória a Deus, é que esse homem, glória a Deus, ele era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa. E foi ali na porta do templo que um dia ele foi curado.
glória a Deus, aleluias, todos os dias ele era colocado ali, tinha alguém o ajudando, colocando ele ali na porta do templo, glória a Deus, e por ele, aleluias, e todo dia ao templo, à porta do templo, um dia ele foi curado. Então, meu amado, o que eu já quero passar para você é o seguinte: se prepara, porque Deus ele também vai usar pessoas, glória a Deus, para te ajudar. O Senhor Jesus ele também vai usar pessoas para te levar lá onde está a tua bênção, a tua vitória. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amado, glória a Deus, voltando ao texto, a Bíblia fala que depois que esse homem ele foi curado, glória a Deus, aleluias, a Bíblia fala que depois ele entrou ali no pátio do templo com Pedro e João. Creio eu, meus amados, que antigamente, para ele ir de um lugar para outro, era sempre dependendo das pessoas. Agora ele já estava andando sozinho. Então, meu amado, Deus, ele mudou a história desse homem. Então, o que eu quero passar a você que está ouvindo esta palavra, eu não sei a luta que você tem passado, a luta que você tem enfrentado, mas em nome de Jesus, Deus, ele vai mudar a tua história. Glória a Deus, aleluias. Esse homem, ele entrou ali no pátio do templo com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus, ele já estava agradecendo ao Senhor por aquele grande milagre que Deus havia feito na vida dele. Então, o que eu quero passar para você, meu amado, é que quando você receber a bênção do Senhor, agradeça ao Senhor também, meu amado. Glória a Deus, aleluias. Então, meu amado, quando ele entrou ali no pátio do templo, a Bíblia fala que todos viram ele andando e louvando a Deus. Eles reconheceram que era o mesmo homem que costumava mendigar, que era o mesmo homem que costumava pedir esmola sentado à porta do templo chamada Formosa. E quando eles o reconheceram, eles ficaram perplexos e admirados com aquilo que tinha acontecido. Todos ficaram, aleluias, admirados, perplexos com aquele milagre, aleluias, que tinha acontecido na vida daquele homem. Todos viram ele andando e louvando a Deus. Creio eu, meus amados, que até aquelas pessoas que não gostavam dele, até aquelas pessoas que não quiseram ajudá-lo, viu ele andando, saltando e louvando a Deus. Então, o que eu quero passar para você, meu amado, é que aquelas pessoas também que não quiseram te ajudar, glória a Deus, aleluias, que aquelas pessoas que disseram a você que você não vai conseguir tomar posse da bênção da vitória, quero te dizer que eles também vão ver você cantando o hino da vitória. Eles também vão ver, meus amados, Deus agindo na tua vida. Então, meus amados, esta foi a palavra que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, me deu, aleluias, para transmitir a você que está ouvindo esta palavra. E que o irmão e que a irmã que está me ouvindo fique na paz do Senhor Jesus. Amém.